E aí pessoal, tudo bem? Fabrício aqui de novo, estamos no nosso segundo vídeo sobre polinômios. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a lei de formação. Mas você sabe uma coisa que é de lei? Deixar a sua curtida no vídeo e curtir os outros também. Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho. Lembrando que no vídeo anterior, no finalzinho nós vimos que as raízes elas podem ajudar na formação do polinômio, quando nós fazemos a decomposição. E agora eu vou trazer um pouquinho que é um pouquinho mais abstrato, mas não me se perde não, por favor. Lembrando, se o polinômio ele é uma função que se baseia nas potências de x, nós sabemos que não necessariamente precisa ser só de primeiro ou segundo grau. Na verdade pode ser de mil grau, milésimo grau, 1 milhão de graus, milionésimo graus e assim por diante. Ou seja, não tem um limite de graus numa função polinomial. Por isso a representação vai ser da seguinte forma. Nós vamos chamar o A0, lembrando assim, né, só para começar, que nós teremos coeficientes, variáveis e potências. Quem seriam esses coeficientes? Seriam esses A0, A1, A2, A3, A4, ou seja, os valores que acompanham um x. Nós vamos chamar eles de coeficientes. Lembrando que especificamente o caso A0, que ele não depende do x, ele é chamado de termo independente. Tudo bem? E nós também temos as potências de x, certo? Lembrando que a potência máxima é a que vai dar o nome para a sua função. Então, se a potência máxima for 8, a sua função vai ser uma função polinomial de oitavo grau. Se a sua potência máxima for 20, a sua função será uma função polinomial de 20º grau. Porém, como nós vimos, nós também podemos escrever a nossa função através das raízes. Ou seja, se você tiver uma função polinomial de oitavo grau, significa que a sua função polinomial vai ter 8 raízes. Pasme, 8 raízes. Que é o que a gente viu lá no gráfico, no primeiro vídeo. Lembra que a função polinomial de quarto grau cruzava o eixo x 4 vezes? A função polinomial de oitavo grau vai cruzar o eixo x 8 vezes. Isso é maravilhoso. Ou seja, nada mais é do que você pegar o x e subtrair pela raiz. Tudo bem? E lembrando, esses parênteses, que eu vou deixar aqui eles enfatizados, eles são chamados de fatores. Ou seja, numa função polinomial de oitavo grau, você pode ter até 8 fatores. Tudo bem? Lembrando que esse x1, x2, x3, x4, blá 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 blá, seriam as raízes. Ou seja, um polinômio de quinto grau possui 5 raízes. E que cada uma dessas expressões aqui, desses fatores, seriam uma função de primeiro grau. Ou seja, a combinação de 10 funções do primeiro grau seriam iguais a uma função de 10º grau. Tudo bem? Lembrando que ambas as coisas são equivalentes. Tanto a primeira quanto a segunda elas são, porque como nós vimos, bastaria nós fazermos as distributivas para uma virar a outra. Por exemplo, o nosso queridinho que nós vimos no vídeo anterior, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2. Ele seria, decompondo ele, né, como nós vimos, seria x menos 2 vezes x menos menos 1. Que seria, na verdade, x menos 2 vezes x mais 1. Tudo bem? Então, nós vemos que você pode escrever tanto da primeira forma, quanto escrever da segunda forma, que ambos estão corretos. Então, nós podemos descobrir o polinômio pelos coeficientes, ou podemos descobrir o polinômio pelas raízes. Tudo bem? Lembrando que o que é legal a gente perceber? Que as raízes, eles zeram o valor do polinômio. Tudo bem? Ou seja, se eu pegar o meu valor aqui, x igual a 2, certo? Eu fizer o x igual a 2, o que eu vou obter? 2 menos 2 é igual a 0. 0 vezes alguma coisa, 0. E a mesma coisa vai funcionar para o menos 1. Certo? Eu tenho menos 1. E aqui eu vou acabar somando, né? O que vai acontecer com esses valores? Eles vão se anular.
ficando assim menos 3 vezes 0, que também é 0. Ou seja, as raízes, elas zeram o nosso polinômio. Ou seja, a partir do momento que você tiver os fatores, então imagina que você fez as contas, de alguma forma você encontrou os fatores que geram o seu polinômio. Lembra, isso aqui é uma multiplicação. Qual que é a condição para que numa multiplicação o resultado seja zero? Então imagina que você tem A vezes B igual a zero. Qual que é a condição para que isso seja verdade? Ou que o A seja zero, que daí fica 0 vezes B, ou que o B seja zero, aí ficaria 0 vezes A, certo? Ou seja, nesse caso, ou o x menos 2 precisa ser zero, para que a função seja zero, ou o x mais 1 precisa ser zero, para que o nosso polinômio seja zero. Tudo bem? Já que eles são coisas que estão se multiplicando. Se o x menos 2 for igual a zero, nós temos x menos 2 igual a zero. O x valeria 2. Olha só, encontramos uma das raízes. Se o x mais 1 for igual a zero, nós temos que o x é igual a menos 1. Ou seja, bum, achamos as duas raízes do nosso polinômio a partir dos fatores. Olha que interessante. Então, se você tiver os fatores, é muito mais simples de você encontrar as raízes. Na próxima, aproveitando que estamos falando sobre raízes, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações de Girard.